Para você que está assistindo pela televisão, este grande estádio aqui na Universidade de São José, na área sul da Baía de São Francisco, em São José, está lotado. Há alguns assentos vazios aqui e ali, mas se você pegasse as pessoas no chão que estão sentadas por todo o chão, mais do que lotou este grande estádio onde os Spartans jogam. Hoje à noite quero que vocês voltem comigo para o Antigo Testamento, para Josué, capítulo 24. Para Josué, capítulo 24. Agora vocês que estão assistindo na televisão verão um número de telefone na tela. Ligue a qualquer momento durante este programa, ou depois do programa, e seu conselho está pronto para falar com você sobre seus problemas espirituais e suas necessidades espirituais. Então pegue o telefone e ligue. Se você ligar e estiver ocupado, ligue novamente. Agora o capítulo 24 de Josué. Josué, como você sabe, foi um grande líder militar, e ele tomou o lugar de Moisés quando Moisés foi estar com o Senhor. E o versículo 15, agora ele havia convocado todos os líderes de Israel para um lugar chamado Siquém, e ele está se preparando para morrer, e este é seu discurso de despedida. E durante este discurso ele adverte o povo sobre sua idolatria. Ele os adverte que os julgamentos de Deus cairão sobre eles a menos que vivam para o Senhor. E aqui está o que ele diz: e se te parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês servirão. Se você quer servir ao diabo, serve-o, mas faça uma escolha. Sejam os deuses a que vosso pai serviu, que estavam do outro lado do dilúvio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vós habitais. Mas então ele diz: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué disse: se cada um de vocês servir a outros ídolos e outros deuses, não faz diferença. Quanto a minha casa e eu já tomamos uma decisão: vamos servir ao Senhor. E essa é uma decisão que cada pessoa aqui hoje à noite tem que tomar. Ou você tem que decidir que vai servir aos deuses do materialismo ao nosso redor, ou o Deus verdadeiro e vivo. E Josué estava alertando o povo para escolher a Deus, para segui-lo em vez desses outros deuses. Temos que fazer uma escolha. Moisés tinha avisado Israel muito antes, uma geração antes, quando ele estava morrendo. Ele disse: chamei o céu e a terra para registrarem este dia contra vocês, que eu te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida, para que tanto tu como a tua semente vivam. Moisés disse a mesma coisa que Josué está dizendo, separados por muitos anos, e cada geração tem que ouvir isso repetidamente. E é por isso que o Evangelho nunca envelhece. Isso se aplica igualmente a todas as gerações. Temos que fazer uma escolha. Perguntaram a Alexandre o Grande como ele conquistou o mundo. Ele disse, não vacilando. E Tiago diz no primeiro capítulo: aquele que vacila é semelhante à onda do mar levada pelo vento e lançada de luxo. Ele disse que um homem de mente dobre é instável em todos os seus caminhos. Você é instável sobre seu relacionamento com Cristo? Você vacila em seu relacionamento com Cristo? Ou você está totalmente comprometido com Cristo como Salvador e Senhor? Ou você vacila sobre isso? Muitos de vocês vacilaram em relação à maneira como vivem. E Jesus advertiu os hipócritas, pessoas que fingem uma coisa e vivem outra. Esta foi a sua grande batalha com os hipócritas na igreja. Temos antigos provérbios que são familiares a todos nós. Quem hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. 1 ponto a tempo economiza 9. Um pássaro na mão vale 2 voando. Não vacile. Tome uma decisão. Faça agora. Isso é o que Joshua estava dizendo. E Joshua, o grande herói militar que os liderou de vitória em vitória, os lembrou de todas as vitórias que Deus te deu. E ele disse: servi a Deus e vivei. Sirva a estes outros deuses e você morrerá e ficará sob o julgamento de Deus. E a mensagem não mudou. Agora as guerras acabaram, mas Josué descobriu que o povo está rumo à idolatria. E muitas vezes os problemas da paz são maiores que os problemas da guerra. E ele havia chamado todos esses líderes para Siquém.
Agora, Siquém era o lugar mais histórico de todo Israel naquela época, e ainda é hoje. Foi onde Abraão se estabeleceu pela primeira vez quando deixou Ur dos Caldeus. Foi onde Jacó comprou sua parcela de terra. Foi onde os ossos de José foram enterrados quando eles foram trazidos do Egito. E então ele tem suas 2 montanhas lá. Eu fiquei lá. E em uma montanha ele colocou 6 das tribos, e na outra montanha ele colocou as outras 6. E Josué falou com uma voz poderosa, mesmo que ele fosse um homem velho. E ele revisa a história de Israel e como Deus os abençoou, e como eles conquistaram suas vitórias não por seu próprio poder, suas próprias estratégias, sua própria engenhosidade e sua própria força, mas pelo poder de Deus. E o povo deveria ter sido grato a Deus, mas em vez disso, agora estavam voltando para outros deuses. E nós, na América, devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Mas o que encontramos? Encontramos que estamos adorando outros deuses. Os deuses do prazer, os deuses da luxúria, da ganância e do ódio. Os deuses do materialismo, até mesmo os deuses da guerra. E Josué diz a eles que tal condição não pode continuar. Eles devem decidir se querem servir aos ídolos ou ao Deus vivo. E ele não permitirá neutralidade, nem Jesus Cristo. E Joshua disse: você tem que decidir imediatamente agora. Escolha você hoje, não amanhã, este dia, a quem vocês vão servir. E muitos de vocês terão que decidir hoje à noite qual é a prioridade número 1 em suas vidas. A prioridade é Cristo ou a prioridade é outra coisa? Cristo exige o primeiro lugar. Não há espaço no trono do seu coração para 2 deuses. Ou é Cristo ou é o outro Deus. Porque eu acredito que a ênfase devemos deixar bem claro que você não pode servir a Deus e a Mamon. Você deve fazer uma escolha. E descobrir que quanto mais difícil é o desafio, maior a resposta. Os jovens de hoje querem um desafio. Eles querem algo duro e duro, certo? Entregue sua vida a Cristo. Ele vai te desafiar porque Ele diz que você deve negar a si mesmo e tomar uma cruz. Ele diz: estou indo para um lugar de execução. Venha e vá comigo. Negue suas próprias ambições egoístas e luxúria. Volte-se para mim e vá para a cruz comigo. Agora, Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Há um filme sendo exibido pelo mundo este ano, chamado O Fabricante de Ídolos. Mas um cristão é um quebrador de ídolos. E independentemente de sua decisão, Josué disse: é para mim e para minha casa. Vamos servir ao Senhor. Você sabe, Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha no Jardim do Éden. Deus disse: se você quer construir um mundo maravilhoso, nós o construiremos juntos. Mas eu vou te testar porque eu te dei a capacidade de escolher. Eu não fiz de você um robô no qual eu poderia apertar um botão e você me obedeceria. Eu te criei à minha imagem. Você tem o direito de escolher. Então, quando Adão e Eva enfrentaram essa escolha, eles escolheram errado. Eles quebraram a lei de Deus. E Deus disse: no dia em que vocês fizerem isso, vocês sofrerão e morreram. E o homem tem sofrido desde então. E é tudo por causa do primeiro pecado no Jardim do Éden. E o homem tem herdado essa tendência ao pecar desde então. A semente do pecado está em nós quando nascemos. Davi disse: em pecado minha mãe me concebeu. Pense nisso agora. Na concepção, o pecado já foi plantado. E então chega a idade da responsabilidade moral. Talvez 8 ou 9 ou 10 anos de idade, quando você é responsabilizado por Deus por suas ações e você escolhe pecar. E então, o resto da sua vida, você pratica o pecado. Você nasceu para o pecado. Você escolhe pecar em um certo ponto. E então você pratica o pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e somos todos idólatras. Agora Adão teve que fazer uma escolha e ele fez a escolha errada. Você tem que fazer uma escolha.
Muitos de vocês que estão assistindo pela televisão, espero que usem esse número de telefone agora mesmo e liguem e façam a escolha por Cristo e digam àquele conselheiro: quanto a mim, em minha casa, eu escolho o Senhor. E então muitas escolhas como o jovem rico. Lembre-se de que ele veio a Jesus e ele estava cheio de perguntas, e ele queria a vida eterna. E ele disse: Senhor, o que devo fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus disse, olhou para ele e o amou, e disse: vai vender tudo o que tens, dê aos pobres, toma a cruz e segue-me. O jovem ficou triste, ele chorou. Ele queria Cristo, mas ele queria mais seu dinheiro. Agora, se ele tivesse dito, tudo bem, eu farei, Senhor, tenho certeza que o Senhor teria dito, não, não é o seu dinheiro que eu quero o seu coração. É nossa atitude em relação a esses ídolos e em relação a essas coisas. A própria televisão pode se tornar um ídolo. Quando entramos na sala, toda a conversa para e nós ficamos lá com reverência observando aquela caixa para ver se Jó vai levar tiro de novo. Agora, a Bíblia diz que devemos escolher 2 caminhos de vida. Jeremias escritou: assim diz o Senhor, eis que posto diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Há um caminho de vida, há um caminho de morte. Em qual caminho você está? Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou o único caminho, eu sou o único caminho para a paz permanente, eu sou o único caminho para a alegria permanente, eu sou o único caminho para a vida eterna, eu sou o único caminho para o perdão dos pecados, eu sou o único caminho para o Pai. Você tem que vir até mim, e isso elimina muita gente. Quando Jesus começou a falar sobre morrer na cruz, muitos de seus seguidores o deixaram. Eles disseram: Senhor, nós achamos que você se sentaria em um grande trono e nós dirigíamos Cadillacs e teríamos lindas piscinas e lindas moças e todo o resto. Nós realmente não sabíamos que você iria morrer e queria que fôssemos com você. Nós achamos que isso seria um reino e nós iríamos derrubar Roma e nós iríamos governar o mundo. E isso vai acontecer algum dia. Mas não agora, a cruz antes da coroa. Alguns de nós querem a coroa antes da cruz. A Bíblia diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quais são algumas das formas? Bem, algumas pessoas dizem: vou seguir minha consciência, mas você não segue sua consciência. Muitos de nós temos consciências mortas. Sua consciência não é mais um guia seguro. Você o endureceu, você o amorteceu. E então outras pessoas dizem: bem, tento ser sincero em tudo que faço. Estamos aqui em um estádio de futebol, bem aqui. E muitos anos atrás eu vi um homem pegar uma bola de futebol e ele correu 65 metros na direção errada. Agora, ele era um dos caras mais sinceros que você já viu. Perdeu o jogo. E então há muitas pessoas que dizem: bem, você sabe, eu faço muitas boas obras e dou dinheiro para causas de caridade e eu faço tudo isso. Tenho certeza que Deus vai entender. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vós mesmos, mas é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se gloriose. Veja, se você pudesse trabalhar para chegar ao céu e pagar a sua entrada para o céu, você se levantaria e diria: olha o que eu fiz, eu chegou aqui pelas minhas próprias boas obras. A única maneira de você conseguir é ir até a cruz onde Cristo levou nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, e nos identificar com Ele. E então, há algumas pessoas que dizem: bem, vou me reformar, vou fazer melhor. Conheço pessoas que estão sempre dizendo: vou fazer melhor, mas elas nunca fazem melhor. Elas não têm qualquer poder dentro delas para fazer melhor até que venham a Cristo. E quando você vem a Cristo, uma explosão ocorre do poder que Ele te dá para viver uma nova vida. Eu não posso viver a vida cristã. Não tenho poder dentro de mim para viver a vida cristã. O Espírito Santo tem que viver em mim, e Cristo tem que viver através de mim. Não posso viver a vida cristã. Sou um fracasso e um fracasso total.
Jesus disse: entrai pela porta direita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entraram por ela, porque reta é a porta, e estreito o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucos, ele disse, apenas alguns encontrarão aquela porta estreita naquele caminho estreito, como eu disse ontem à noite. Você está entre esses poucos? Você não escolhe apenas entre dois caminhos de vida, mas você escolhe entre dois mestres. Jesus disse: ninguém pode servir a dois mestres, pois ou odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo, ele diz em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Você tem que fazer uma escolha. Por toda a Bíblia, escolhas, 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 escolhas. Não apenas entre dois caminhos de vida e dois mestres, mas você terá que escolher entre dois pais. Dois pais espirituais. Ele disse em João 8, uma declaração muito chocante no versículo 44. Ele disse: vós sois do vosso pai, o diabo, e farás a concupiscência de vosso pai. Agora ele diz para muitos de vocês, o diabo é seu pai espiritual. Agora vocês não estão cientes disso. Você não admitiria, mas é assim que Deus olha. Ou a Deus, seu pai espiritual, o Deus verdadeiro e vivo, Cristo, ou ao diabo. E então, você tem que escolher não apenas entre dois caminhos de vida, e dois mestres e dois pais, mas você tem que escolher entre dois destinos, céu ou inferno. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno em Provérbios 7:27. C.S. Lewis, o grande professor de Cambridge e Oxford, ele ensinou em ambas as universidades. Ele disse que ninguém jamais teve tanto a dizer sobre o caminho para o inferno como Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém jamais falou do céu com mais clareza e autoridade do que Jesus Cristo. E uma das músicas pop mais tocadas é Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Jesus Christ is the stairway to heaven. Ele é o caminho para o céu. Vem até ele. E se você quiser ir até ele, pegue o telefone se estiver assistindo e ligue para o conselheiro que está esperando para falar com você sobre o caminho para o céu e como você pode encontrar Cristo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradias. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Sim, Jesus está no céu preparando o seu patrimônio agora mesmo, esperando por você. Há uma vida futura. E a vida eterna não começa quando você morre e vai para o céu. Ela começa aqui e agora quando você faz esta escolha por Cristo, porque a eternidade, a vida eterna vem para habitar em seu coração hoje à noite. Jesus Cristo é a porta de entrada para o céu. Agora essa escolha também você deve fazer você mesmo. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu pai não pode fazer isso por você. Sua mãe não pode fazer isso por você. Seus filhos não podem fazer isso por você. É aqui que você deve escolher a si mesmo. Ele sabia que não poderia escolher pelas tribos de Israel. Elas devem escolher por si mesmas. O homem é um ser social. No entanto, há um santuário interno dentro de nós mesmos, onde nos retiramos de todas as outras comunhões, camaradas e influências. E há uma arena solitária onde as maiores batalhas da vida devem ser travadas sozinho. E esta é uma decisão que você tem que tomar sozinho. Moisés disse: eu chamo o céu e a terra para registrar este dia que coloquei diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que tu e tua semente vivam para sempre. Note que diz tua semente. Isso tem algo a ver com seus filhos e seus netos, e os filhos de seus filhos. Meu filho e eu estávamos conversando hoje à noite sobre como ele passa de geração para geração. Esta fé que temos em Cristo. O escritor de Hebreus conta como Moisés, estimando a repreensão de Cristo, maiores riquezas do que os tesouros do Egito, escolhendo sofrer a aflição com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo. Ele fez uma escolha. Moisés poderia ter sido o faraó do Egito. Ele era filho da filha do faraó, herdeiro de todas as riquezas e poder do Egito.
E ele fez a escolha de sofrer perseguição e a repreensão com o povo de Deus. Ele não sabia que seu nome estaria na história. Ele não sabia que um dia ele lideraria todo o Israel. Ele não sabia que um dia ele seria considerado um dos maiores homens que já viveram. Quando ele fez essa escolha, ele fez isso com base na simples fé em Deus. Alguns acham que Guy Lafleur é o maior jogador de hóquei do mundo. E ele disse há um mês que cada um de nós tem apenas um passado, mas há muitos futuros. Veja, você não pode mudar seu passado, mas você pode determinar seu destino ao decidir por Cristo. E quando você faz isso, Cristo muda seu passado. Ele apaga todos os pecados do passado. Porque você vê o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa de todo o pecado. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Quando ele morreu naquela cruz, ele perdoou todo o passado. Você hoje à noite, você se lembra dos muitos pecados em sua vida. Os Espíritos Santos os trazem à sua mente agora mesmo. E você sabe que eles estão contra você no julgamento, onde todo segredo será revelado. Mas Jesus hoje à noite oferece perdão. Mas ele oferece mais do que perdão. Ele oferece justificação como se você nunca tivesse cometido um pecado. Que coisa maravilhosa é ir para a cama hoje à noite e saber que o passado se foi perdoado, limpo e Deus não se lembra mais dos seus pecados. Sim, e essa escolha é muito urgente. Adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão é em si uma escolha. Não decidir é decidir não. Escolha agora. Em nenhum lugar da Bíblia se promete um amanhã. Venha enquanto pode. O próprio tempo toma a decisão por você se você não o fizer. Você diz, mas o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Você deve estar disposto a se arrepender do seu pecado. Isso significa mudar sua maneira de pensar sobre seus pecados e perceber o quão ruins eles são aos olhos de Deus. Mude sua forma de pensar sobre Deus e diga, eu o amo e vou amá-lo de todo o meu coração, mente e alma. Eu vou fazer dele a prioridade da minha vida. Eu vou colocá-lo em primeiro lugar de agora em diante. Ele será não apenas meu Salvador, mas meu Senhor. Você pode ser membro da igreja. Você pode não ser membro de igreja nenhuma. Você pode ser um oficial na igreja, mas você não tem certeza sobre seu relacionamento com Cristo e você quer ter certeza. E você deve estar disposto a se arrepender. E segundo, pela fé, receba Cristo em seu coração. Isso significa que você coloca todo o seu peso nele e confia nele e somente nele. E terceiro, você o segue e serve como seu discípulo e seguidor e obedece a ele. Isso significa uma grande mudança para muitos de vocês se vocês fizerem essa escolha. Vou pedir que façam isso agora e vou pedir que façam isso publicamente, pois vimos milhares de pessoas nesta semana já chegarem a Cristo. Vou pedir que se levantem do seu assento. Se vocês começarem daquele topo, fiquem lá em cima. Levará 2 minutos. Então comecem agora. E venham e fiquem na frente desta plataforma. E enquanto todos vocês ficam aqui, na frente da plataforma, vou dizer uma palavra para vocês e fazer uma oração com vocês e lhes dar algumas literaturas. E vocês podem voltar e se juntarem aos seus amigos. Vocês estão fazendo essa escolha ao virem e ficarem aqui. E a razão pela qual eu faço isso publicamente é porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Josué convocou o povo publicamente. Moisés convocou o povo publicamente para inscrever seu compromisso que seria visto publicamente pelas gerações vindouras. Estou pedindo a vocês hoje à noite para virem publicamente e abertamente e dizerem hoje à noite, Cristo será prioridade na minha vida. Quero saber que tenho vida eterna. E você que estava assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para esse número. Há pessoas esperando para falar com você agora mesmo.